Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e eu quero trazer ao seu coração uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Será uma palavra breve, uma palavra bem rápida, na qual nós, pela palavra de Deus, precisamos aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes nós somos tomados pelo sentimento de angústia, de ansiedade. Então nós, pela palavra de Deus, podemos aprender como nós devemos lidar com as situações do nosso dia a dia. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no Salmo, capítulo 40, versículo 1, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor nos ensina que há momentos da nossa vida que nós precisamos saber esperar o tempo de Deus, aonde nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos tudo no nosso tempo, mas Deus nos convida na sua palavra para que nós venhamos descansar o nosso coração nas suas promessas, descansar o nosso coração na palavra de um Deus que não mente, de um Deus que não volta atrás com a sua palavra. E baseado no Salmo 40, verso 1, nós aprendemos então como nós podemos lidar com esse tempo de espera, aonde Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, até o momento que Deus vem cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos uma palavra de Deus sobre a nossa vida é lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Quando nós ouvimos algo da parte de Deus, nós queremos que tudo aconteça rápido demais. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito. E isso acaba atrapalhando muitas vezes, porque nós nos precipitamos nas nossas escolhas, nos precipitamos nas direções que nós tomamos, nas nossas escolhas. Por isso, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos ensina que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar a nossa ansiedade sobre Jesus é ter a certeza que Deus está trabalhando em nosso favor no tempo correto. É aceitar o tempo de Deus sobre a nossa vida. Lançar a ansiedade sobre Jesus é deixar de lado as preocupações e entender que Deus tem cuidado de nós. É agradecer por tudo que Deus tem feito em nossa vida, sem murmurar por aquilo que ainda não aconteceu. Lançar a ansiedade que nós estamos vivendo, as preocupações sobre Jesus, é entender que Deus tem um tempo determinado para cumprir todas as promessas sobre a nossa vida, e que a nossa ansiedade não faz com que as promessas de Deus se antecipem. O nosso Deus, Ele é perfeito em tudo o que faz, e Ele não se dobra diante da nossa ansiedade. Por isso é importante nós entendermos que lançar ansiedade sobre Jesus é aceitar o tempo de Deus sobre a nossa vida. É entender que nós precisamos continuar agradecendo por tudo que Deus já tem feito, sem murmurar pelas coisas que ainda vão acontecer. A segunda coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos uma palavra de Deus sobre a nossa vida é nós devemos continuar orando. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde as pessoas querem tudo muito rápido e acabam não buscando intimidade com Deus. Acabam orando apenas uma vez e logo abandona tudo aquilo que Deus tem prometido. Acabam deixando as preocupações do dia a dia tomar o lugar da oração, tomar o lugar da intimidade com Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina em Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus ele conta uma parábola onde nós devemos, como cristãos, ter o dever de orar e nunca esmorecer. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, para que nós venhamos saber esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos orar.
Nós precisamos buscar intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o que vai nos dar base, nos dar estrutura para continuar esperando com paciência no Senhor. A vida de oração, ela não pode ser substituída pelas coisas desta vida ou pelas nossas preocupações. Nós não podemos nos esquecer que Jesus nos faz um convite para nunca esmorecer. E essa força para resistir, essa força para não esmorecer diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações que estão à nossa volta, nós só encontramos quando nós passamos a orar diante de nosso Deus. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nos humilhamos diante do Senhor com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos nos esquecer do que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, aonde nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Cristo, com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Cuidar de nós, nós precisamos entender que Deus, Ele jamais desampara os seus filhos. Claro que nós vamos passar por situações que muitas vezes vai nos entristecer, situações que vai nos frustrar, porque o Senhor Jesus nos disse, em João 16:33, que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por situações na qual a angústia muitas vezes vai dominar o nosso coração, mas quando nós passamos a buscar a Deus, quando nós dobramos o nosso joelho diante de Jesus e cremos que Deus, Ele está nos ouvindo e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, então nós temos facilidade de buscar ao nosso Deus, nós temos facilidade de nos relacionar com o Senhor Jesus. Por isso que nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8, dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus está nos motivando a perseverar em oração. Por isso que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, que nós devemos orar em todo tempo sem cessar. Orar sem cessar é algo que Deus espera de cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer do profeta Daniel, que para ter respostas de Deus, ele orou incessantemente durante 21 dias. Ele não desistiu de orar, ele não desistiu de clamar, ele não parou o seu propósito com Deus de oração, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele esperava. Ele se posicionou diante de Deus e buscou ao Senhor até ter respostas. Isso deve nos motivar a nos aproximar do nosso Senhor. E em terceiro lugar, para que nós possamos continuar confiando no Senhor, esperando o tempo da promessa, nós devemos olhar para Jesus. Por isso o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai nos ensinar que nós devemos olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, o momento de aflição, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Para que nós possamos esperar com paciência, para que nós possamos aceitar o tempo de Deus, sem deixar que a ansiedade, as preocupações do dia a dia venha dominar e afligir a nossa alma, nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Precisamos aprender a olhar para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Isso significa que para que nós possamos esperar com paciência, nós não devemos perder o foco do nosso olhar. Nós não podemos olhar para o lado onde tudo está acontecendo contrário à promessa. Lembre-se do que aconteceu com os espias que Deus mandou espiar a terra prometida. Havia 12 espias. 10 começaram a olhar para os problemas, 10 começou a olhar para os gigantes,
10 começou a olhar para a terra que estava consumindo os homens. Mais 2, Caleb e Josué, eles se animaram no Senhor. Eles acreditaram na promessa. E mesmo que diante dos olhos deles tudo estava contrário, eles continuaram olhando para a promessa. Por isso o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos convida a olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Ele, nós suportamos as provações do nosso dia a dia. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a direção correta. Nós temos a direção pela palavra de Deus, que nós estamos caminhando pelo caminho seguro, pelo um caminho que vai nos levar para a vontade de Deus. Muitas pessoas se precipitam, porque acabam ouvindo coisas que não vêm de Deus, acabam aceitando para si palavras de falsos profetas, palavras que não veio do coração de Deus, e acabam se perdendo pelo meio do caminho. Mas quando nós olhamos para Jesus, não há como nós nos perdermos. Quando nós olhamos para Jesus, não tem como nós caminharmos por um caminho que o final será desastre. Pelo contrário, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos olhar a recompensa, que está muito mais além do que as coisas desta vida. A palavra de Deus nos ensina que se nós esperarmos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós olharmos para Jesus, compreendendo que Ele tem uma herança para nós, compreendendo que aquilo que olho nenhum viu, compreendendo que aquilo que nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, e compreendendo pela palavra de Deus, que a eternidade que nos aguarda é muito melhor do que as coisas que nós vivemos neste mundo. Nós podemos então olhar para Jesus com confiança, tendo a certeza que as coisas que Deus tem preparada para nós é muito melhor do que aquelas que nós esperamos. A palavra de Deus nos ensina que assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Assim como a terra está assim como os céus está mais elevado do que a terra, assim são os caminhos de Deus para aqueles que confiam nele. Nós temos um caminho seguro que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus também nos ensina que desde a antiguidade nunca se ouviu dizer de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então nós podemos olhar para Jesus, nós podemos descansar nas suas promessas, nós podemos descansar na sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Descanse o seu coração diante de Deus. Lance toda a sua ansiedade diante de Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Eu espero que esta palavra tenha falado ao teu coração, que Deus possa te dar nesta noite uma noite de paz, uma noite de descanso, e tenha certeza no seu coração que Deus tem cuidado de você. Guarde esta palavra no seu coração. Até amanhã, assim Deus nos permitindo. Que Deus te abençoe, fortalece o teu coração e te anime na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, até a próxima.